You're the one that's always running down my road. Covering me with affection and clothing me in mercy. We cannot outrun your love. We cannot outrun your love. You're the one that's always running. E aí? You're always running. You're always running. Vocês estão? Covering me in affection and clothing me in mercy. We drink it in. We drink it in. We drink it in. It's not one time, not two times, 40 graus not aí. 100 times. It's thousands and thousands. Paz, aqui tá um... É feriado, mas tá um frio. Tô com blusa, meia, tudo, iaca. Mogi já é um pouco mais frio, né, do que o normal. E aí, Jaqueline? Resolveu os BOs? Que eu tô sabendo, né? Muito legal, hein? Ana Paloma. Como vocês estão, gente? E aí? Cadê as dúvidas dos 6? Deixa eu ajudar vocês. Ontem falamos sobre várias coisas, hein? Foi muito legal. Eu tô aqui dedicando algumas horas pra escrever o livro. Tentando, né? Ai, que bom. É muito legal. Aí, ó, conversou com isso. Tentando finalizar esse capítulo 8, que é gigante. Acho que o capítulo 8 do livro é quase o tamanho do livro todo, assim. Escrevi muita coisa. É, igual o Profético na Prática, né, que o capítulo 7 é gigante. E aí? O que vocês mandam? Diga pra mim. Quais são as dúvidas? O que eu posso ajudar vocês? Edilene. Esse capítulo 8 tá... Mas acabou ele também. É um diazinho pra acabar o livro. Quase finalizando já. São os 12 princípios de um coração generoso. O nome do capítulo. Os 12 princípios de um coração generoso. Tá violento. Muitas coisas muito diferentes. Até eu que já dei o curso, já tive revelações, estou tendo cada vez mais revelações. Bom, a gente pode levar essa live para 2 lugares. Ou a gente pode, se vocês quiserem, eu posso chamar alguém online aqui para responder as dúvidas, igual a gente fez ontem. Ou posso compartilhar com vocês coisas do coração. O que vocês querem? Tem dúvidas? Querem expor o coração? Estão a fim de expor o coração e perguntar? Ou querem que eu compartilhe coisas que estão no coração? Você quer tudo, Joyce? E aí? Perguntas? Então perguntem. Cadê? Cadê vocês? Nos últimos dias eu tenho atendido várias pessoas. Vocês querem tudo, né, Eliane? Eu tenho atendido várias pessoas de mentoria, assim, muito legal, viu? Nossa, tá louco, muda muito.
quer que eu fale sobre portais? Sabe por que eu não falo sobre portais aqui, Joyce? Porque antes de falar de portais, as pessoas precisam saber tantas outras coisas. Aí a gente eleva o nível de uma conversa para uma galera que não tá assim madura ainda para entender algumas coisas. Por exemplo, quando nós falamos sobre jejum, várias pessoas me mandou mensagem falando um monte de coisa. Ah, mas Jesus jejuava, mas Paulo jejuava, por que você diz que eu não posso? As pessoas não conseguem ouvir alguma coisa e filtrar, né? É incrível isso, né? Eu nunca disse que não se deve jejuar, eu disse que a gente deve fazer quando o Espírito Santo pede. Quero saber quando Deus te fez mergulhar no rio dele. Ixi, generosidade, ainda não posso falar sobre isso porque o livro vai trazer muitas coisas. Vamos lá, vou falar aqui, ó. Como amar o Senhor de todo o coração. Muito legal. Isso é coisa, tem um detalhe bem interessante aí que talvez a gente nunca percebeu. Gente, deixa eu perguntar pra vocês. Qual que é o maior dos mandamentos? Quem sabe? Qual é o maior dos mandamentos? Qual é o maior dos mandamentos? Qual que é o maior dos mandamentos? O amor. Mas o que está escrito lá? Ó, vou mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá. Mateus capítulo 22, 34. Prestem atenção nisso. Isso aqui é muito importante. Vai mudar muita coisa. Minha voz tá boa para vocês? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ok. Tem um detalhe nesse versículo que eu tenho certeza que muitos de nós não prestamos atenção. Gente, sempre que vocês forem ler a Bíblia, por favor, prestem muita atenção nos detalhes. Uma vírgula muda tudo. Um detalhe faz tudo mudar. Tá? Tudo muda completamente diferente. Eu vou ler esse versículo para vocês e vou dar uma perspectiva diferente que vai dar uma bugada em vocês, ok? Vamos lá, o texto é Mateus capítulo 22, verso 34, presta atenção. Começa assim, ó. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, um perito na lei o pôs à prova com esta pergunta. Então, também outra coisa importante. Então vamos lá, duas coisas para vocês anotarem. Primeira coisa, sempre que forem ler a Bíblia, fiquem muito atento aos detalhes, porque os detalhes mudam tudo. E para quem está atrás de revelação, uma vírgula muda completamente o sentido do texto, tá? Então o que a gente tem que prestar atenção? Primeira coisa, vai ler, presta atenção em tudo, assim, minuciosamente, em todos os detalhes do texto. Outra coisa importante, nunca leia a Bíblia sem entender o contexto. Quem está perguntando para Jesus, por que essa pessoa está perguntando para Jesus e para quem Jesus está respondendo. Porque dependendo para quem Jesus está falando, muda o contexto. A gente tem que entender que nem tudo que Jesus está falando se aplica para nós, porque para nós precisa configurar o ensino, ou seja, ele tem que estar ensinando para todo mundo, falando abertamente para nós. E geralmente a gente, né, assim, de maneira geral, de regra, a gente não usa um texto isolado para construir um ensino. A gente usa umas palavras de Jesus, mais um ensino apostólico ali, a partir dos discípulos, dos apóstolos, falando e ensinando claramente a mesma coisa, ok? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Olha como que tá na nossa cabeça. Travou, gente? Eu acho que deve ser o Instagram, deve ser o WhatsApp, o Instagram de vocês, não é possível. Olha como é que tá na cabeça de vocês. Eu pergunto, qual que é o maior mandamento da lei? Eu perguntei qual que é o maior dos mandamentos. Aí vocês falaram o quê? Ame Deus e ame as pessoas, não é isso? Qual que é o mandamento? Vocês falaram? Qual que é o maior dos mandamentos? Vocês falaram.
Ame o seu próximo, né? Essas coisas aí que vocês falaram. Mas esse é o maior dos mandamentos. Então, contexto, vamos lá. Presta atenção no texto, ó. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, qual o contexto? Jesus estava falando com os saduceus e ele deixou esses saduceus sem resposta. Então, quando Jesus deixou esses saduceus sem resposta, o que aconteceu? Os fariseus se reuniram, ok? Os fariseus se reuniram. E um deles, que era perito da lei, um dos fariseus que era perito da lei, o pôs à prova com uma pergunta. Então essa resposta de Jesus veio de um fariseu que estava perguntando para Jesus para colocar ele à prova, ou seja, para fazer uma pegadinha ali para ver o que Jesus ia falar. Então presta atenção. E ele pôs à prova com uma pergunta. E qual é a pergunta que ele faz? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é a resposta de Jesus, gente? Respondam para mim. Qual é a resposta de Jesus? Qual é o maior mandamento da lei? Qual é a resposta de Jesus? Mateus capítulo 22, verso 34. Qual é a resposta? Pense. O perito, o tal do fariseu, perito na lei, perguntou, qual é o mandamento da lei? Exatamente. E Jesus fala, ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, e o próximo, e todo o seu entendimento. Esse é o primeiro dos mandamentos. E ele fala, e o segundo é semelhante a este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tá? Qual que é o detalhe aqui? Alguém já pegou? Alguém já pegou qual que é o detalhe? Que faz toda a diferença? E aí? Alguém pegou o detalhe? Não pegou, né? Vou explicar. Isso! Parabéns! Alguém entendeu? Qual é o detalhe aqui importantíssimo, gente? Esse aqui não. O problema é que isso aqui é um mandamento da lei. Nós estamos na lei ou nós estamos na nova aliança? Qual é o maior mandamento da lei? Da lei. Nós estamos na lei ou na nova aliança? Respondam para mim. Estamos na lei ou na nova aliança? Hein, senhoritos? E senhoritas? Estamos na nova aliança. Então esse mandamento da lei não tem nada a ver com a gente. Vocês entendem como isso ficou na nossa cabeça? Esse mandamento não tem nada a ver com a gente. Nada a ver. Porque os detalhes fazem a diferença. Vocês lembram, gente? Como que é o mandamento da lei? Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Ou seja, você tem que amar a Deus com seu esforço. E de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ele fala, esse é o primeiro e maior dos mandamentos, da lei. E ele fala, e o segundo é semelhante a este, ame o seu próximo como a ti mesmo. Tem vários problemas aqui. Por quê? Porque como é que a gente vai amar a Deus com o nosso esforço, com o nosso entendimento, e se a gente não entende? Entende? Então aqui, qual que é a diferença? A lei estava pautada no nosso esforço, ou seja, todo o seu entendimento, todo o seu coração, de toda a sua alma. A gente não consegue. Deu certo para o povo da antiga aliança? Pois é. Você entende como isso é louco? Mas a gente ficou com os versículos cravados na nossa cabeça, sem questionar, sem pensar,
sem ver isso de forma diferente. E qual que é... A nova aliança tem mandamentos? Quais são os dois grandes mandamentos da nova aliança? Como que Jesus falou isso na nova aliança? Como que Jesus falou? Aí a gente vai lá para o livro de João, o capítulo 13, verso 34. Ele disse: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei, que também que vocês uns aos outros se amem. Nisto conhecerão que são os meus discípulos, que amam uns aos outros. Olha como muda. E como que Deus nos amou? Como que Jesus nos amou, gente? Como que Ele nos ama? Ele nos ama por causa do poder do Pai que está nele. Ok? Então não tem a ver com o nosso esforço. Tem a ver com a carga de poder que está nele, vem sobre nós. Vocês entendem isso? Então como que Jesus fez? Ele veio, ele se rendeu, ele se entregou, recebeu um poder sobre ele para nos amar. Entende? O Espírito Santo estava sobre ele, o poder de Deus estava sobre ele, e isso fez com que ele pudesse nos amar. É incrível isso, né? E a mesma coisa com a gente não vai conseguir amar as pessoas com o nosso amor próprio, porque a gente, na verdade, tem hora que a gente quer esganar as pessoas, né? Se pudesse, né? Mas quando nós estamos carregados e preenchidos com o amor de Deus, aí nós conseguimos amar, você entende? Não depende de nós, depende dele. A gente só precisa se render e colocar o nosso coração disponível para ele. Então tudo se torna natural, uma consequência de quem somos. Vocês percebem? Um texto tão simples, que a gente começa a enxergar com a ótica da nova aliança, já muda tudo. Então Jesus está respondendo para um fariseu, que o fariseu pergunta qual é o mandamento da lei. Ele responde para ele qual é o mandamento da lei. Mas para nós ele está falando: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, Jesus foi preenchido por um poder do Espírito Santo que o capacitou a fazer tudo o que ele pediu. Ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Essa unção do Espírito Santo, esse poder, essa capacidade sobrenatural está sobre o Espírito Santo, que é derramado sobre nós. E a partir disso nós conseguimos fazer coisas que a gente não pode. Né? E essa graça, né? Que é graça, gente? Graça não é favor imerecido. Graça é um poder que nos capacita a fazer o impossível, ou seja, a fazer aquilo que naturalmente eu não posso. Vocês percebem como isso muda tudo? Uma coisa tão simples muda tudo. Muda ou não muda, gente? Então não é o seu esforço, é a sua rendição. Eu sempre falo isso. Jesus não pediu para você se esforçar, ele pediu para você se render. Quando a gente se rende, ele nos capacita, ele preenche, ele nos transforma e ele muda tudo. Né? Eu não tinha capacidade nenhuma para amar as pessoas e na verdade eu nunca terei, mas nele eu posso todas as coisas. Em Cristo nós podemos todas as coisas por causa dele, né? Por causa dele, por causa do poder dele, por causa da graça, da misericórdia sem fim, de tudo que tem neles nós podemos, entende? Então uma mensagem nos dá a ideia de fazer muita força para amar a Deus, e a segunda mensagem dá a ideia de se rendermos para que ele nos capacite a fazer coisas que nós não podemos. Exatamente, gente, é só render. Por que as pessoas sofrem tanto? Por que elas sofrem tanto? Porque elas ficam aí perdidas, tentando fazer coisas que elas jamais poderão fazer. Mas quando nós nos rendemos, entendemos que nós não podemos, é diferente. Porque eu preciso ter essa revelação de que eu não sou nada. É muito importante, eu não sou nada. Mas ao mesmo tempo eu também preciso ter a revelação de que eu não sou nada. Mas nele eu posso todas as coisas. Aí muda o jogo. Aí muda tudo, senhoras e senhores. Como as coisas mudam e como as coisas se tornam leves.
como as coisas se tornam simples, como as coisas se tornam maravilhosas. A dona Chocadíssima está por aí? Se ela está por aí, vou chamar ela para trocar uma ideia com nós aqui. Entende, gente? Como isso... Quer entrar, Chocada, para falar comigo? Deixa eu fazer umas perguntinhas para a gente trocar uma ideia aqui com esse povo. Exato, meu. É difícil explicar. Vou chamar ela aqui, peraí. Elisa. Que isso se torna tão leve, tão prazeroso, e a gente para de ficar querendo resolver as coisas do nosso jeito, com as nossas forças. O Espírito Santo vai lá e faz as coisas do jeito que ele quer fazer. A gente se rende. Por exemplo, você pega os nossos encontros, por exemplo. A gente não tem programação, a gente não tem nada. A gente chega lá e fala: Jesus, estamos rendidos aqui para fazer o que você deseja. E aí a gente simplesmente deixa ele fazer. O que ele quer fazer? Sei lá, a bagunça que ele quer fazer, a gente está disposto a colaborar. É só isso. Eu estou convidando, Lisa, mas eu acho que eu estou com problema desde ontem para convidar. Tenta você me chamar e pedir para participar, que eu te aceito. Onde funcionou assim. Então as coisas que a gente faz é isso. Estou aqui escrevendo livro. Vocês acham que eu tenho capacidade? Zero. Mas eu sei que nele eu posso. E aí eu estou aqui escrevendo e de repente ele vai abrindo revelações. Ele vai abrindo revelações, ele vai abrindo entendimento, ele vai fazendo a gente entender coisas que a gente nunca entendeu. Então é só essa disponibilidade, é só essa coisa, sabe, tão natural, né? Tão linda, orgânica, maravilhosa que ele faz, assim, que muda tudo. Muito gostoso isso. Então a gente deveria aprender a fazer isso para tudo. Esse é o meu ensino, sempre será. Aprender do Espírito Santo. Então você que é mãe, pai, às vezes quer ser uma boa mãe, você quer ser um bom pai, e você está tentando fazer com o seu próprio esforço. Já tentou pedir para o Espírito Santo te ajudar a ser uma boa mãe, a ser um bom pai, um bom marido? Certo, Chocadinho? E aí? Beleza? Eu fui no banheiro rapidinho, que estava atendendo. Jesus ama demais esse povo. Agitado aí, Chocado? Muita gente. Agitado, tá agitado. Eu tô falando, eu lembrei a imagem de colocar você aqui, porque eu tô falando, eu tava falando sobre o mandamento, né, o maior mandamento da lei, de amar a Deus com toda a nossa força e entendimento, e Jesus vem falando que a gente tem que fazer como ele fez, né? E eu me lembrei um pouco da sua história, né, do quanto esforço você fez e tantas coisas que você já fez na sua vida para poder simplesmente, sei lá, experimentar ou ter uma experiência com o amor de Deus, né? E assim, tanto esforço, né? Verdade. E é mais simples do que a gente imagina. Pois é. Conta um pouquinho aí de tantas coisas que você já fez para poder se sentir amada ou se sentir útil às vezes com Jesus, né? Sei lá. Pois é. Eu vejo também que é a realidade de muitas pessoas. Existe um desejo no coração de ter algo maior, de ter Deus, de sentir, de viver essa vida que às vezes os discípulos viviam, que Maria na Bíblia vivia, ou que pessoas que a gente conhece vivem, né? E eu não sabia como, porque eu não tinha pessoas para me ajudar. Então eu saí procurando em várias coisas. Eu procurei principalmente em muitos cursos, e hoje a gente vê que as pessoas, elas ficam desesperadas procurando nas pessoas. Às vezes mulheres procuram no amor do homem, na aprovação. E eu procurei muito também, além de no amor do homem, mas eu procurei também em cursos quando eu entendi que não era o amor do homem. Então não basta só entender, tipo assim, eu entendi que não era no amor do homem que eu ia encontrar. E eu achei que seria na neurociência, seria no coach, seria nos treinamentos. E eu busquei profundamente, entrei de cabeça.
gastei, investi. Não vou falar gastei mesmo, né? Porque a gente pode escolher o que a gente investe hoje. Gastei mais de 50 mil reais em cursos e não encontrei Resolveu. o amor. Loucura, né? É, E é legal isso que você falou, que a gente meio que vai transferindo, né? Você tava procurando em uma pessoa, em um homem, aí você viu que não era curso, autoconhecimento, coaching, neurociência, e a gente vai transferindo de ramos, né? De alvos. Assim, e acho que cada vez também que você vai nesse lugar, você vai se frustrando cada vez mais, né, Elisa? Acho que sim. vai num lugar, não vai em outro, vai em outro, vai em outro, vai em outro. Deve ser um negócio. Na carreira profissional é muito comum, principalmente a mulher, o homem também, né? Em posições, em carreiras, posições gerenciais, no dinheiro. Tem muita gente que acha que quando ganha do primeiro milhão, a vida dele vai virar da noite pro dia, né? Assim, vai mudar tudo. Na verdade, não significa absolutamente nada. Né? Verdade. Eu também busquei no. Eu fiz mentoria do milhão. Mentoria do milhão. Não encontrei nada, nem 1 milhão. Nem Nem Deus. 1 milhão não deu certo. Ai, ai. Louco isso, né? Nada. Eu vejo que muita gente tá. Acho que a gente tem, na verdade, acho que assim, isso não parece que tá claro, mas ao mesmo tempo a gente acredita que não tá dentro da gente. Quando você estava buscando isso, no fundo você queria Deus ou no fundo você queria ser atendida nas suas emoções? O que você queria no fundo? Era um mix, né? Porque nem sempre a gente sabe o que a gente quer. E quando a gente não sabe o que verdadeiramente a gente quer, a gente vai procurar em várias coisas. E eu até falo que eu sempre tive um desejo de Cristo dentro de mim. Só que como eu não tinha como, e eu não tinha pessoas que eu pudesse espelhar, que pudessem me ajudar, que pudessem me aconselhar, toda essa busca vai se perdendo no caminho. Né? Com 7 anos de idade, eu estudava em colégio de freira e eu tinha um desejo por Cristo em mim. Eu queria ser freira também, para conhecer o Evangelho. E só foi transferindo isso que você falou, né? Eu queria conhecer Jesus, mas aí acaba que eu não encontrava, aí eu me envolvia em outras coisas, né? Aí nessa fase da minha vida, depois na adolescência, eu fui me envolver profundamente lá no mundo, né? Baladas, festas, eu achava que isso também preenchia. Podia aprender. Existe esse vácuo dentro de nós, né? Esse buraco que quando a gente não entende o que precisa ser preenchido, e nem sempre, às vezes, é tão simples, mas nem sempre as pessoas conseguem virar essa chave. Por mais que, igual muitas pessoas aqui na live, né? Eu acredito que 100% aqui elas acreditam em Deus. E elas buscam algo para virar a chave. E nem sempre encontram. E por que você acha que as pessoas não encontram essa. Não acerta esse alvo, assim? Tem muitas coisas, mas eu vou falar a primeira que veio no meu coração agora. É a prática do simples, né? Do que já sabe. Legal. A prática do evangelho simples. Porque se Então, a pessoa entendeu, né, que o evangelho é da cruz, é simples. Eu vou render e vou embora com Jesus. Parece simples, né? isso é legal, assim, porque quando que você entendeu isso? Você tem um marco assim de falar, esse dia eu entendi, aconteceu um episódio e eu entendi. Sempre você me pergunta isso e sempre eu vou refletir, porque eu gosto de achar aquele momento assim, pum, sabe? Quando que bateu assim a chave? É, Entendi porque que eu tenho.
eu considero a vida uma jornada, mas eu entendo que o boom foi quando eu conectei com as pessoas que viviam isso. No caso, vocês. Porque aí eu comecei a entender algumas coisas que eu não entendi ainda. Porque hoje as pessoas falam assim, eu entendi. Eu entendi. Só que o entender não é entender filosófico, igual você fala. O entender é o entender que você está vivendo. Ok. Uma coisa é entender que Deus me ama, todo mundo, Deus me ama, Deus me ama. Mas outra coisa é você se sentir amado e não depender da aprovação do homem, do seu passado tá limpo, vamos dizer, seu passado está resolvido, as dores, as feridas estarem todas passadas pela cruz. Tá, mas peraí, vamos devagar, porque. Vamos, muita coisa. Ó, vocês que estão ouvindo a gente, eu sei que tem muita gente que precisava ouvir isso aqui. Então, pense em alguém que o Espírito Santo vai te dar e manda essa live para alguém, nem que ela assista Vou mandar aqui também. Daí para algumas pessoas, porque eu tenho certeza que isso pode mudar o destino de uma pessoa. A gente está contando aqui a história da Elisa. Eu acompanho a Elisa já tem quase 3 anos, Elisa? 2 anos e pouco já, né? 2 anos. E eu conheço a história dela e eu sei, assim, o quanto a vida dela foi transformada. Então, se você está aqui, está nessa transição de encontrar o lugar certo para encontrar essa transformação que você deseja, eu acho que, assim, esses detalhes aqui podem fazer a diferença. Por partes, Elisa. Então, vamos lá. Primeira coisa, você falou que... Ó, tem gente do Tocantins assistindo a gente. Vê alguém do norte da... né? Vamos lá. Você falou que conectou pessoas. E aí, andando com essas pessoas, você entendeu o que você precisava mudar, é isso? Sim. Mas você percebeu por observação ou percebeu porque você foi perguntar para essas pessoas? Como é que foi? Eu perguntei e por vivência. Você... Porque é diferente uma pessoa que fala e uma pessoa que vive. Então, quando eu comecei a andar com vocês que vivem, aí tudo mudou. Eu lembro uma vez que eu estava sentada na sua mesa, que eu falei assim, mas eu não conheço pessoas que vivem realmente uma verdadeira identidade. Eu posso, com Cristo, eu posso contar aqui na mão. Aí eu comecei a contar, você, tananã, aí, tipo, não dava uma mão. E hoje enche a sua mão ou não? Ou ainda continua não contando? Aumentou um pouquinho. Mas você concorda comigo que quando você passou a viver isso, o seu coração também começou a atrair pessoas que vivem isso? Sim, isso é fato. Porque eu cheguei até. Eu falo que é essa família profética. Eu cheguei a essa família profética pelo desejo do meu coração. E sempre a gente conversa, Denis, a Day, a gente sempre está falando sobre os desejos do coração. E Denis sempre fala, nossa, o desejar é poderoso. Muito forte. E o desejar é poderoso mesmo, desde que ele venha acompanhado de ação. Porque se você deseja estar com Jesus, por que então você não separa um tempo para estar com ele mais a sós? Se eu desejo estar com pessoas que andam essa vida, essa identidade, essa vida fluida, íntimo de Jesus, por que eu não vou até essas pessoas? E a gente estava até lembrando esses dias que a primeira vez que o Denis me recebeu na casa dele, né? Ele me recebeu. A primeira vez foi no primeiro encontro profético, mas depois ele e a Dai me convidaram para estar próximo deles. Inclusive, eu tinha um curso de mindfulness que eu tinha pago mais ou menos R$3.500. E eu estava no interior de Minas, mais ou menos 800 quilômetros da casa do Denis. E eu acordei, preparei minha mochilinha, tinha que levar até um tapetinho de meditação, coloquei o tapetinho lá da meditação. Estava em Santa Bárbara, Minas Gerais, interior de Minas. E ele tinha me feito convite e eu tinha até falado assim, eu acho que não vai dar para ir,
porque eu tenho um curso. Só que o convite ficou lançado. Nesse meio tempo, o que que aconteceu? Eu peguei o carro, 8 horas da manhã, e estava conversando, e saí da cidade, e estava conversando com uma amiga. Eu falei sim com ela. Ah, eu estou indo para o curso de Mindfulness, mas na verdade eu estou querendo chegar, né? Eu falo cair, né? Cair lá em São Paulo, chegar lá em São Paulo. E eu pensei assim, aí eu falei assim, nossa, eu preciso até de desligar aqui agora com você, porque aí eu precisava ver o que eu ia fazer. Eu tinha um desejo dentro de mim, de estar com pessoas próximas. A oportunidade que eu tive de um convite estava bem na cara que eu deveria aceitar, né? E eu dirigindo em sentido Belo Horizonte, e no meio do caminho eu decidi. Só que eu não tinha dinheiro físico e não aceitava cartão de crédito nos pedágios. Eu fui e falei assim: se for para eu ir, já estava claro que era para ir. Eu vou parar no posto de gasolina e pedir para eles me darem uma nota de 50 que eu vou passar no cartão de crédito junto com a gasolina. Eles me deram. A partir dali, eu já peguei, cortei BH e saí lá na casa deles. Quantos quilômetros? Em torno de 800 quilômetros. Isso é muito legal. Segura aí que eu vou dar uma pausa para falar aqui. Isso é muito, muito importante que você está falando, porque assim, a primeira coisa que você falou que era o desejo. Você tinha o desejo de quê? Qual que é o seu desejo genuíno do coração? De caminhar com Jesus, de conhecer Jesus mais profundamente, de ter intimidade com Ele, de viver uma vida de verdade. Então, pensa assim, gente. Primeira coisa que você precisa é desejar no seu coração caminhar com Jesus de verdade. Tem que ser genuíno, não pode ser impuro. Porque quando é genuíno, o seu coração começa a vibrar uma energia, que eu chamo de energia, né? Começa a vibrar uma energia e você começa a ser atraído ou direcionado para pessoas que estão vibrando aquela mesma energia e essas pessoas acabam se encontrando. Você pode ver, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou hoje vibrando energia de querer aprender tênis. As pessoas que vão jogar tênis, elas vão aparecendo no meu caminho, por incrível que pareça. Assim. Esses dias eu tava na rua, chocado, andando, conversando com o cara, do nada ele falou, eu tô jogando tênis. Eu também. É engraçado, né? Então, assim, você começa a ter isso. Quando a gente tem esse coração desejoso por Jesus, Jesus começa a nos conectar, ou seja, ele começa a apresentar pra gente os amigos dele. Isso vai sendo essa junção, digamos assim. Mas aí muita gente fica parado nisso. Ela fica só assim, eu tenho um desejo por Jesus e ela tá lá na casa dela esperando as coisas acontecerem. Então, eu acho que é tão importante você dizer que você rodou, ou seja, você tinha pago um curso, Mindfulness, né? Quanto era esse curso? Mais ou menos 3.500. R$ 3.500. Você abriu mão do curso que você tinha comprado para rodar 800 quilômetros sozinha para poder vir aqui para casa, né? Porque você tinha recebido um convite nosso. E aí o que ela não sabe é que eu estava falando com a Dai aqui em casa e a gente sentiu do Espírito Santo que a gente deveria convidá-la para vir aqui para casa esses dias, né? E a gente só falou, não contou essa história. A gente só falou, se você quiser vir final de semana para cá, você vem, né? E aí você viu. E esse desejo levou a Elisa a rodar 800 quilômetros. E a gente acha que isso é filosófico, isso é muito prático. Porque quando você gastou de gasolina, gastou seu tempo, né, sozinha, rodando, atravessando de um estado para o outro, para ir para casa de pessoas que basicamente você nem conhecia. Nem conhecia. É muito louco isso, né? Porque assim, às vezes a gente fala assim, vai ter um encontro profético, sei lá, aqui em Mogi. A pessoa, mas é muito longe da minha casa. Fala, você mora onde? Caboclo. A pessoa, eu moro aqui perto de... Tipo, a pessoa mora, sei lá, daqui e acha longe. Não é? A pessoa tá na mesma cidade que... Sabe? Eu e a Dai, a gente fez muito isso também, Chocada. A gente já rodou, assim, milhares de quilômetros para estar em lugares que a gente sabia que precisava estar naquele momento. Então, muitas vezes, você que está nos ouvindo, talvez você não vai experimentar o que você precisa porque você está fazendo um pouco caso. Né? E essa prática de ir, de se entregar, de investir dinheiro, investir tempo, investir tudo, assim, é essencial para quem quer experimentar algo diferente. Talvez, né, Elisa, se você não tivesse vindo aqui aquele dia, talvez a gente nem estaria conversando aqui agora, nesse momento. Né? Mas vamos lá. Então, você que está ouvindo a gente, entenda isso. Se você realmente quer
experimentar algo, você precisa agir. Tem que sair da sua zona de conforto. Às vezes vai ter que abrir mão de dinheiro, às vezes vai ter que gastar dinheiro, às vezes vai ter que investir naquilo que você quer. Porque, e se você for ver na Bíblia, é exatamente assim. Naamã queria uma palavra do Eliseu. Naamã atravessou praticamente o estado, né? Para poder... Cara, ou seja, ele foi atrás do que ele precisava. Então, muitas vezes você precisa disso. Olha o Henrique que está aí também, que atravessou 3.200 quilômetros para vir enquanto profético para ter uma experiência com Deus. Então, muitas vezes você precisa fazer isso, de investir seu tempo, seu dinheiro, seu esforço para estar onde você precisa estar com essas pessoas que podem te ajudar. Vai, Chocada, continua. Isso. Aí uma coisa que me marcou muito foi realmente ver o estilo de vida, que realmente era um estilo de vida simples, mas que ele demonstrava Cristo através da vida deles, da vida do cotidiano, né? E eu gosto muito de contar, às vezes nem todos que estão aqui já escutaram essa história, que um dia o Denis e a Dai com a Mari me levaram num restaurante japonês e eu, assim, eu já estava instigada, tipo assim, o que que ainda falta para que eu para o meu fluir em Cristo, né? Porque eu já tinha passado por tantas coisas na minha jornada, na minha vida, que eu não estava entendendo. E eu acho que isso é uma dor realmente de muitas pessoas que elas não sabem por que que elas estão ou paralisadas ou elas não conseguem viver essa vida de verdade realmente em Cristo, sabe? Uma vida sem circunstâncias, sem preocupar com dinheiro, uma vida realmente rendida, que Jesus fala e você vai lá e faz. Jesus fala, você vai lá e faz. Então, eu fui, a gente lá no japonês, e eu fui perguntei assim pro Denis. Ele estava até sentado do meu lado, a Dai na frente, eu virei para ele e falei assim: que ainda falta na minha vida para que eu possa fluir? O que está faltando? Aí ele olhou para mim e falou assim: te falta revelação. Aí nessa hora, ele até começa a chorar já. Ele começou a chorar e assim, ele começou a ficar dormente, né? E ele não conseguia nem andar. Tanto é que acabou o jantar e a Dai, a gente teve que carregar o Denis pro carro e a Dai veio dirigindo. E eu lá, assim, paralisada, sem saber o que fazer. E eu falei assim: Jesus, o que tá acontecendo, né? Eu nem tô sentindo nada, eu não tô chorando nem nada, né? O que que é essa tal de revelação? E aí, a partir daquele dia, né, eu voltei bugada, assim, muito chocada. Por isso que meu apelido ficou chocada, porque tudo eu ficava muito chocada. Eu fiquei muito bugada, voltei lá para o interior de Minas e falei assim: eu preciso de uns dias sozinha. Então eu fui para um chalé, fiquei lá 3 noites, 3 dias intensos com Jesus, porque eu queria essa tal de revelação. Queria saber o que estava acontecendo, né? Por que eu não conseguia realmente ter esse fluir, viver essa vida. E, e aí eu fui entendendo algumas coisas, né? Naquele dia Jesus falou muitas coisas no meu coração, mas foi realmente a jornada, momentos que eu decidi render a minha vida, render o meu coração. E eu acredito assim, quando a gente quer a revelação, a gente precisa abrir mão, né, de tudo, porque não adianta, se eu tenho a revelação e sou apegada às coisas dessa terra, o que eu vou fazer com a revelação se eu sou o jovem rico? Uhum. Eu não vou fazer nada com a revelação. Então eu comecei a abrir mão de muitas coisas, começando de perdões que eu precisava liberar, entreguei para Jesus minha conta bancária, fiz muitos contatos no WhatsApp para pedir perdão, para resolver situações. E entreguei no Instagram, entreguei tudo. Peraí. Então,
você recebeu essa palavra revelada, né? Essa carga. Você recebeu uma palavra revelada que falta revelação. Isso te mexeu muito por dentro e você passou 3 dias em um sítio, né? Em 3 noites ali, Sozinha. coisas. Aí depois disso o Espírito Santo foi te pedindo coisas para você abrir mão, é isso? Para abrir mão, para você fazer uma lista de pessoas que você devia perdoar, é isso? Então, olha que legal, passo aí, né? Isso aconteceu também um pouquinho comigo, assim, quando eu tava nesse processo de eu falava, Deus, eu não quero mais viver uma vida eu falo crentolândia, né? Eu falei, eu não quero mais viver uma vida religiosa, eu quero viver uma vida de verdade, né? Eu lembro que uma das primeiras coisas que ele me disse, você vê como tem uma similaridade, né? Tem. Uma das primeiras coisas que ele me disse, ele falou, faz uma lista das pessoas que você precisa liberar perdão, assim. Eu lembro que eu peguei um papel em branco, eu tava com a lista na mão e falei, não, Jesus, eu não tenho nenhuma pessoa para de perdão. Aí ele falou assim, segundo a sua percepção, não, mas segundo a minha, você tem. Aí eu falei, então me fala. Aí eu escrevi assim uma lista para umas 20 pessoas, mais ou menos. E a sua foi mais ou menos assim também? Foram várias pessoas, cada caso era um caso. Às vezes eram pessoas que estavam me devendo. Sim. Isso é muito legal. Só um parênteses, isso é muito legal, Chucrada, porque às vezes a gente acha que a gente deve pedir perdão só para as pessoas que nos fizeram mal. Na verdade, com as pessoas que nós fizemos mal, né? Mas também é muito louco agir no espírito oposto, que eu acredito que ela ainda vai escrever esse livro sobre o espírito oposto, né? Que é a gente pedir perdão para pessoas que nos fizeram mal, né? Que é louco. Fala, Chucrada. Sim. E nesse caso, um exemplo, né? Eu tinha terminado um relacionamento de namoro e essa pessoa ficou me devendo um valor, assim, razoável, né? E às vezes a gente não sabe como que a gente faz, porque realmente o perdão é no coração. Mas tem pessoas que a gente precisa ir lá, falar pessoalmente. Outras pessoas a gente vai poder falar pelo WhatsApp. E Sim, outras pessoas é só no coração. Todas são no coração. Mas, igual nesse caso, eu quero contar porque às vezes não tem situações dessa aqui, né? Às vezes é ex-marido, é ex alguma coisa, uhum. não sei. E, e você não vai, às vezes não é conveniente você ir lá e falar com a pessoa, mas você libera dentro do seu coração. Sim. Então eu tive esse processo de liberar e de perguntar a Jesus, que mais? Que mais que eu preciso fazer? Né? Que mais que eu preciso entregar? Nesse processo eu entreguei meu Instagram, eu tinha um outro Instagram sem ser esse que tinha 9.000 e poucos seguidores, porque eu era uma coach que queria um sucesso e queria ser milionária e eu queria ter um Instagram grande. Uhum. E eu entreguei. Ele até existe lá, eu não mexo nele, ele tá lá parado. Então tem 9.000 e pouquinhos seguidores. Eu entreguei. Esse Instagram meu, que eu tenho hoje, Elisa Vai e Faz, ele é um Instagram que depois, né? Antes de eu ir para esse chalé, Jesus me pediu um Instagram. E eu abri outro. Aí Jesus falou assim: eu não te pedi para abrir outro Instagram ainda. Se calme. Na hora certa, né? Eu vou te falar que é para você movimentar o Instagram. Tanto é que nesse período eu passei uma jornada pequena lá na casa dos meus pais, eu assisti a live do Denis no Instagram da minha mãe. E então eu tive que entregar e eu entreguei de todo o meu coração. E Uau. depois de um tempo, Jesus falou: pode voltar com o Instagram. Aí eu voltei e criei esse Instagram aí, comecei a movimentar ele. Ok. Então, depois desses 3 dias, você começou a receber alguns direcionamentos do Espírito Santo, vamos dizer que para limpar o seu coração, né? Perdão, abrir mão de algumas coisas, de status, né? De desejos de ser rica, de ser uma, sei lá, de coach influente, essas coisas. Tem uma coisa muito interessante que aconteceu também,
que é assim que eu retornei da sua casa, eu comecei a entrar numa visão no céu, em um castelo de ouro. E a primeira vez que eu entrei lá, Jesus e os anjos começaram a fazer um processo em meu coração, né? Eu peguei o meu coração de carne e entreguei. E cada dia ia acontecendo coisas dentro do meu coração. Uhum. Um exemplo, eu fiquei indo neste castelo, assim, praticamente, é uma coisa doida, assim, eu não sei, mais de 2 semanas. Às vezes, eu ia dormir, fechava o olho e eu já estava dentro do castelo, sem racionalizar nada. Às vezes, eu estava dirigindo, eu estava nesse castelo de Jesus e eu falando coisas no meu coração. Ele ia mudando crenças do meu coração. Uhum. Então, foi algo, assim, muito chocante, esse processo nesse castelo de ouro, que Jesus, o próprio Jesus, ele cuidava do meu coração. Às vezes, eram os anjos. É muito grande, né, essa, mas em resumo, eram várias coisas que iam sendo tratadas. Perfeito. Então essas coisas começaram a acontecer depois que você saiu daqui, né? Foi. E como foi os 3 dias que você passou aqui para você? Assim, o que te mexeu? Assim, além dessa experiência de ouvir essa palavra do céu, mas o que mais que te mexeu assim? Você ficou quantos dias aqui? Foram 3? 2? Eu acho que foram até mais, porque eu fui numa quinta e voltei num domingo. 4 dias, né? O que te mexeu assim, que você nunca tinha visto, que você viu assim? O que te mexeu? Foi realmente o estilo de vida de vocês, a simplicidade, essa forma de receber pessoas também que vocês nunca, sem medir esforços, essa disponibilidade de praticamente para a vida toda para receber uma pessoa. Uhum. Isso realmente não é normal, né? Não é qualquer pessoa que faz isso. Então eu já tinha esse lado muito diferente, né? De sentar, me escutar. E o estilo de vida mesmo, o dia a dia normal. Uhum. E eu lembro também, acho que você viu a gente atendendo algumas pessoas, né? Quando você estava também, né? Ah, sim, verdade. Bugado assim também. Verdade. Muito legal. Então, assim, tô fazendo um mapinha aqui, tá? Do que você falou. Então, primeiro você falou do desejo, mas é um desejo somado à ação. Aí depois você agiu e chegou perto de pessoas que você imaginava que vivesse o que você estava buscando. E você teve um processo de observação, né? De observar o que essas pessoas estavam vivendo até conseguir extrair deles uma mensagem que te direcionasse ao que você precisava, o que você queria encontrar, que no caso era experimentar isso de Deus, né? Aí depois Deus foi te dando um processo de limpeza de coração para você abrir mão de coisas, pedir perdão para as pessoas e tudo mais. E aí o próximo passo, você falou que teve essa visão aí, né? Começou a ter experiências. E aí, o que aconteceu depois disso? Comecei a ter experiências e aí eu fui amadurecendo em muitas questões. Eu até a forma de, vamos dizer, você pegar uma foto minha antes e depois, a gente vê a diferença, sabe? E aí nessa jornada eu fui tomando decisões e essas decisões elas me aproximavam do meu destino em Cristo. Perfeito. Porque muitas pessoas elas acham que vai ter um acontecimento na vida, né? Por exemplo, um acontecimento na vida e a vida dela vai toda transformar sem ela fazer nada, aí eu não acredito. Sim. Porque uma palavra muda realmente a vida de uma pessoa. Um acolhimento muda a vida de uma pessoa. Só que a partir daquele acolhimento, a partir daquela experiência, a gente precisa ter ações. Igual eu saí da casa do Denis e o que eu fiz? Eu fui para um chalé ficar isolada com Jesus, porque eu precisava processar as coisas. Sim. Então,
eu tive atitudes e ações que foram assim corroborando, que foram complementando essa jornada. E nessa jornada eu fui entendendo as coisas e rendendo. Aí eu fui curando coisas no meu coração, de relacionamentos. Eu já tinha passado por vários processos com os meus pais, mas assim, eu estive lá um período, eu falei assim, eu preciso resolver o que precisa mais ser resolvido aqui. Então eu fui tratando e fui aprendendo, colocando à disposição, praticando. Então, eu aprendia lá na comunidade profética, eu praticava. Sim. Eu aprendi sobre a intencionalidade de uma palavra profética, eu ia lá e praticava. E nessa jornada toda, eu ainda não tinha entregado o meu conhecimento. Uau! O conhecimento que eu falo que é o conhecimento grego, né? O conhecimento grego, que é o conhecimento focado no eu. Eu aprendi muito no coaching a ser muito egoísta. Uhum. E nesse processo, Jesus já tinha me pedido para entregar os clientes de coaching, e nesse processo aí, nessa jornada, eu fui e rendi todo o conhecimento humano que eu tinha. Uau. Todo o conhecimento, porque antes eu vivia assim, é a minha casa, eu já tinha comprado a minha casa, o meu apartamento, a minha vida, o meu cachorro, a minha história, a minha cura, a minha libertação, tudo era meu. Quando eu me peguei em tempos com Jesus, era assim, não era eu que queria amar Jesus, não queria só estar ali na presença de Jesus. Eu queria ali saber, Jesus, me cura. A cura era para quê? Para que eu queria a cura para o meu louvor? Uhum. O que eu vou fazer com a cura? O que eu vou fazer com o que Jesus está fazendo no meu coração? Então, eu era muito egoísta nesse sentido. Então, eu peguei e rendi, passei por um processo de rendição de coisas, de emoções, do perdão, rendição do conhecimento, né? E foi esse processo. Oi? Das conquistas financeiras também, da conquistas financeiras. Não. Tanto é que nessa jornada, um pouquinho antes, né, de eu conhecer o Denis, Jesus já tinha pedido para eu vender o meu apartamento e eu não sabia, era o meu primeiro apartamento. Eu vendi sem questionar. E eu não sabia nem porque eu estava vendendo, eu sabia que eu era uma pessoa muito livre e que eu precisava vender. Vendi. Fui para o Canadá. Chegou no Canadá, eu achei que eu ia fazer alguma coisa. Tanto é que eu me conectei com a igreja local e eu ia dar um curso sobre inteligência emocional para as mulheres líderes da igreja. O que aconteceu? Acabou que deu errado, porque eu tive que mudar de cidade, né, na hora da renovação da hospedagem. E aí Jesus falou comigo que eu não estava indo para o Canadá para fazer coisas, que eu estava indo para o Canadá para começar a escutar a voz dele. Porque no Brasil, eu estava muito ocupada com acordando 5 horas da manhã, fazendo boot cerebral, fazendo as minhas lives. Não, às 4h09. Tá bom, é porque eu não queria falar. Eu estava focada ali num conhecimento que eu tinha só de ouvir falar. Eu transmitia no Instagram uma mensagem que era uma mensagem vazia. Vou dar um exemplo. Às vezes eu assistia uma pregação no YouTube, ia lá e replicava no meu devocional. Eu fiz praticamente 5 meses de lives todo dia de devocional. Aí eu fiz um curso. Replicando o que você ouvia e eu via a mensagem. Replicando, vazio. Era vazio. Não era a minha vida. Sim. E muitas pessoas fazem isso. Não adianta a gente fazer live de devocional se você está falando uma coisa que você não está aplicando. Exemplo, eu fiz o curso Fé do Reinhard. 21 aulas. Eu fiz 21 dias.
21 dias falando da fé na internet. Ai, ai. A minha fé, aquilo era a revelação da Elisa? Não, era a revelação do Reinhard. Ok. Deixa eu dar um parênteses aqui. É muita coisa, né? Vai lá. Dar um parênteses rápido aqui. Uma mensagem muito importante para você que está me ouvindo. E eu vejo muita gente fazendo isso. Isso é um erro grotesco, tá? O que acontece? Muita gente escuta, sei lá, ela tá falando, escuta o Ryan, escuta Mateus, Pablo, qualquer pessoa que você quiser escutar. Livro. Livro, lê um livro, essas coisas. E aí as pessoas começam a falar sobre isso, sobre a mensagem que a pessoa diz, sobre os livros que as pessoas escreveu, sobre esse monte de coisa, né? A Elisa falou, 21 dias do que era? Curso fé. Da fé, do curso fé, ela ia lá e falava fé. Isso, olha, isso é tão vazio, por quê? Porque as pessoas acham assim, ó, só porque você está escutando alguém e você começar a repetir as palavras e as revelações daquele alguém, vai mudar a sua vida ou a vida de outras pessoas. Então, não vai. O que vai mudar a vida das pessoas é quando você fala a partir das suas experiências, das suas revelações e da sua vida de verdade, entende? Então não adianta você pegar aqui essa frase isolada, olhar no olho de alguém e falar falta revelação. E se achar que isso vai mudar a vida da pessoa, não vai. Se essas palavras não forem um peso de glória de Jesus mesmo na sua vida, se aquilo não for transformador para você. Por isso, eu sempre falo isso muito no encontro profético. Nos lugares que eu vou ensinar, eu falo: meu ensino não é pautado em livros. Não estou ensinando coisa que eu ouvi na internet. Eu estou ensinando coisas que eu ouvi do Espírito Santo. Aí a nossa voz não fica um eco. A nossa voz tem um poder. E é isso que Paulo estava falando. Não vim falar com vocês de palavras persuasivas, mas vim falar do Espírito Santo poder. Sabe aquelas pessoas que pegam o livro e falam assim: agora eu vou contar o livro para vocês aqui, 21 dias do amor. Meu, você vai ler a história de alguém, mas o ideal é você ler um livro, extrair ali o ensino, experimentar isso do Espírito Santo e aí você liberar aquilo que você experimentou. Não dá para transmitir o poder e o conhecimento da pessoa que recebeu aquela revelação, mas você só vai poder transmitir a revelação e o conhecimento que você experimentou de Jesus. Então é como um eco, sabe? É um papagaio que fica ali repetindo coisas, mas não tem poder de transformar. Então eu vejo que muita gente hoje faz isso. Eles anotam, escrevem um monte de coisa, depois quer ensinar. Ao invés de anotar para experimentar e depois que experimenta, ensina. Porque a gente está pautado na performance, né, Lisa? O que importava para você era a performance, né? Tá Eu precisava fazer a live todo dia. A minha live era 8 e 7 da manhã. Todos os dias eu estava lá fazendo a live, achando que eu estava fazendo para Deus. É a produtividade, né? A gente fica assim, eu tenho que fazer todo dia, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, produtividade, produtividade. Mas no reino do céu as coisas não funcionam assim. Ou você experimenta e libera aquilo que você de fato experimentou, ou você é só um eco, sabe? Um barulho ali, que irritante. Eu vejo gente escutando as coisas que o Ryan fala e fica fazendo igual um papagaio. Blá, 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 blá. Mas assim, zero poder. Não só dele, de várias pessoas. Então eu sempre falo isso para todo mundo que está muito perto de mim, para os alunos da escola, de todos os meus cursos. Eu falo, se eu pegar você repetindo as coisas que eu falo, tu vai tomar porrada. Porque você não tem que repetir as coisas que eu falo, você tem que ter as suas próprias convicções, as suas próprias experiências, ainda que elas sejam completamente contrárias ao que eu estou falando. Porque você tem que viver de acordo com a sua experiência. A Elisa que está mais perto, sempre falei para você, né, Elisa? Não é para ficar repetindo o que eu estou falando. Eu falei, vai lá em Jesus, bebe dele, tem a sua experiência e você libera aquilo que você acredita, né? E isso é o segredo. Então, assim, se você que está aqui me ouvindo e você é uma pessoa que vive repetindo as coisas que as pessoas falam, pegando um livro, a pessoa, vou fazer 30 dias ali de um livro. Esquece isso. Pega o ensino. Não traz transformação. Pega o ensino da pessoa para você. Aprende o que a pessoa está falando, experimenta aquilo de Jesus e aí você fala da experiência que você teve. Outra coisa aqui que o povo vai me tacar pedra, mas é o que acontece muito. Por exemplo, o povo que vai na EPS. O povo não vai na EPS, aí fica assim, 500 dias falando do raio da EPS. Pelo amor de Deus, velho. Vocês têm que aprender
desfrutar. O que que eu aprendi que mudou a minha vida de verdade, o que eu experimentei? E fala das coisas que te experimentou. Não vai adiantar você falar 100 anos da apostila do EPS. Não vai adiantar você falar 100 anos do livro. É igual a Bíblia. As pessoas vão lá na Bíblia, faz uns comentários da Bíblia e começam a falar da Bíblia. Não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta. Porque o que vai adiantar é se você experimentou dessa Bíblia. Se você o que que você experimentou desse curso? O que que você experimentou dessas coisas? E aí você tem que compartilhar o que você experimenta, não o que você ouve. Porque isso não vai mudar a vida de ninguém. Então você pode pegar a apostila ali, ó, 100 anos, e vai lá falar, você não vai fazer o que o cara faz. Porque aquilo ali é a vida dele expressa ali, né? Então, assim, aprenda a criar as suas próprias experiências. Aprenda a falar por meio das suas próprias revelações. Aprenda a falar por meio daquilo que Jesus manifestou em você, não do que manifestou nos outros. Isso é vazio, cara. Vai, dona. Ainda nesse assunto de compartilhar, né? Então eu compartilhava coisas muito vazias e isso não trazia transformação para as pessoas. Tinha até um fluxo que passava lá na minha live, mas muitas pessoas nem queriam voltar porque era um conhecimento muito vazio, né? Enquanto o Denis estava falando, eu até lembrei aqui, no encontro profético do Alphaville, eu abracei uma mulher e falei umas coisas muito simples. Depois ela veio falar no meu WhatsApp, ela falou assim, Elisa, você falou umas coisas tão simples para mim, que eu sei e tudo, mas eu me senti tão amada, porque ali a gente não está passando... Porque é diferente de você falar um Jesus te ama e você não se sentir amada, de um Jesus te ama que ele está pedindo para você falar, e um Jesus te ama de uma coisa que você realmente vive isso. Exato. É muito diferente, sabe? E igual, o livro Profético na Prática. O livro Profético na Prática é a prática da vida do Denis. O livro Riqueza e Generosidade é o que o Denis recebeu do céu e viveu e tem resultados na vida. O livro que eu estou escrevendo, Jornada da Rendição, e o curso que eu vou fazer, Nascidas para Serem Amadas, isso é tudo, é a vida, é a nossa vida ali, é a vida nossa que impacta, né? A vida que traz transformação. E a gente é consciente disso nesse processo. E Jesus, lá no Canadá, eu estava um dia passeando num parque, andando e conversando com o Espírito Santo e sentindo umas sensações boas e tudo com o Espírito Santo. E ele falou assim comigo: eu não te trouxe aqui para você fazer alguma coisa, eu te trouxe aqui para você começar uma intimidade comigo, para você escutar a minha voz. Porque no Brasil você fazia muito. Você acordava cedo, fazia live, daqui a pouco você está trabalhando lá na CLT, daqui a pouco você está atendendo cliente, já está ministrando em 500 grupos. E não é isso que eu quero de você. Uau. Tanto é que eu fiquei muito tempo sem atender uma pessoa. Uhum. Porque eu estava me limpando até ter a certeza que a minha motivação ao atender uma pessoa era uma motivação real. Uhum. Uhum. Então, tudo isso foi fazendo parte, né? O rendendo o fazer, rendendo o conhecimento, rendendo a Marta que habitava em mim. E essa Marta, ela quer ressuscitar várias vezes. E aí é o que eu aprendi realmente com essa família profética. A gente escuta e faz. Denis fala uma coisa assim, muito poderosa, e eu sempre vejo ele falando isso. A única resposta que você precisa ter quando alguém te perguntar por que você está fazendo, essa resposta deveria ser porque Jesus te pediu. É violento. A única resposta que você precisa dar à pergunta Isso. fazendo é: eu estou fazendo porque Deus me pediu. Isso é tão
interessante, Elisa, porque, assim, olha que coisa louca. Você fazia muitas coisas, certo? Tava na hiperatividade ali, nível hard. Isso era prazeroso ou era cansativo? Cansava, porque eu dormia 5 horas por noite. Ok, mas você tava se sentindo como? Cansada ou realizada? Cansada, Beleza. cansa. Então, mas hoje você faz mais ou menos coisas? Menos. E a sensação antes era uma sensação de esforço. Sim. Menos. Tipo, eu vou atender uma cliente. Era no automático. Era na regra. Era algo assim, que eu até dava umas escapulidas à regra, né? Pelo meu perfil também. Colocava Jesus e tudo. Mas mesmo assim, era alguma coisa ainda mecânica. Não era Você algo atende 100% pessoas direcionado. hoje. 2 pessoas. Foi pesado? Não, Sentindo cansado? não, não. É louco isso, né? Então, assim, Gera cura é verdadeira. assim, fazer as coisas que Jesus te pede para fazer, ainda que você fique sem dormir, como a gente já ficou, né? Várias vezes virando assim coisas, mas ao mesmo tempo, quando você termina, você tem um cunho de realização, de prazeroso, de uau, a gente conseguiu colaborar com aquilo que Deus estava fazendo, né? Não tem, a gente não fica exausto, né, chocado? Tipo, ai, tô arrebentado, tô cansado, tô destruído. A gente não sente isso. Ainda que seja, a gente já teve aí rotinas absurdas, né? De viagens e coisas, assim, de virar um dia do outro, um curso em cima do outro, coisas. E as coisas fluem de uma maneira tão incrível. Mas eu acho que, assim, a pergunta que não quer calar. Você explicou o processo do Canadá que estava vivendo antes de você vir para cá e experimentar essas coisas que você disse. Depois entrou o processo da rendição. E aí, você experimentou essa tal revelação ou não? Experimentei. E como foi isso? Assim, às vezes a pessoa pode achar também, que estão assistindo, que é uma revelação única. Que é uma coisa só, né? É uma coisa, tipo, se um dia Jesus aparece e dá um boom. E a gente tem essas Pode acontecer. experiências. A experiência do castelo é uma experiência, assim. Sensacional. Eu tenho muitas histórias em pouco tempo, muitas visitações de Jesus, do Espírito Santo no céu, em visões, em sonhos, que eu poderia contar várias em pouco tempo, vamos dizer que em 2 anos. Sim. Mas foram várias doses em várias áreas. E até hoje eu continuo tendo revelação. Mas conta como foi uma experiência de revelação, assim, pra... Vamos contar. Teve essa do coração, que eu já falei, que foi uma coisa foi libertador mesmo no coração, porque realmente eu já tinha tratado muitas coisas no meu coração que eu achava que tinha tratado pelo conhecimento filosófico do coach. Uhum. E da igreja evangélica também, em N 54 mil encontros, veredas antigas, encontros com Jesus, aquelas coisas. Uhum. Mas, na verdade, o amor de Deus é quem cura verdadeiramente, né? Cura. Eu lembrei de uma que agora eu ia contar outra, mas eu lembrei. O primeiro encontro profético, eu tive várias Ah, experiências com Jesus. Ah, e essa foi muito chocante também, porque no lava-pés, você nem lembrava, na verdade, que uma vez eu te contei isso, você nem lembrava. Teve um lava-pés e eu até fui a primeira eu lembro que eu falei assim, quem quer não sei o quê? Eu não sabia o que que era, né? Aí era para lavar o pé. Meu Deus, na hora de lavar o pé, quase que eu morri, né? Porque como assim o Denis vai lavar meu pé? Não sei quem vai lavar o meu pé. Eu estava sendo eu não servida. lembro. Então ali Quem que lavou os seus pés? Foi você eu, só eu? Ou teve mais pessoas? teve mais uma pessoa que Tá, estava lá. sei. É. Mas você lavou primeiro, eu acho. Aham. Mas ali eu recebi ali um constrangimento do amor de Deus, assim, violento no meu coração. Foi algo transformador, foi algo de catarro com Ah, choro, o ponto da cura, né? ponto da cura. Sabe o que é o ponto da cura? O ponto da cura é quando mistura os catarros com as lágrimas. Aí você fica aquele negócio que você...
joga tudo assim, faz aquela. Sabe que você foi curado. Então eu tive várias experiências. Essa foi muito forte. Uau, uau. Eu tenho anotado até hoje as palavras que eu recebi daquele dia. Eu anotei logo em sequência para eu realmente não esquecer. Mas quando eu lembro assim do constrangimento. É como se realmente Jesus, o próprio Jesus, estivesse ali lavando o pé e eu não estava me sentindo digna. E assim, Jesus falou: é para você, Uau, você é digna, né? uau. Teve várias outras. Para definir essa revelação, você teve uma carga de experiência do amor de Deus ali. Uma carga de experiência, porque o simples fato da família Apolinário me receber ali já é um tipo assim, Jesus, como assim eu, Uhum. né? Aí eu recebi o amor de Deus. Uau. Então foi com vários processos, vários momentos com Jesus sozinha. Então eu tive vários momentos com Jesus sozinha, com o corpo de Cristo, com as pessoas, com vocês me ajudando e encontros proféticos. Então, foram várias experiências, né? Até chegar na experiência que eu conto no Nascidas para Serem Amadas. Aqui eu não vou contar ela toda. A maior de todas as experiências que você diria que você viveu? Não é difícil de medir. Eu acho difícil, Uma das porque maiores. eu vivi uma NPS também, que eu voltei no útero da minha mãe, que foi violenta também. Aquela ali foi... Eu sozinha tive uma experiência que... Eu vou contar essa, então. Eu estava lá adorando Jesus e tal. Tá, a do útero? Vou contar do útero. Estava ali contando... com Jesus, assim, dançando, e o Espírito Santo começou a me envolver. E aí ele me envolveu, me puxou assim, e foi tão forte que eu caí no chão e eu comecei a ficar em formato de útero. Uau. E ali, naquele formato de útero, eu vi Jesus em pé do meu lado. E aí Jesus falou assim: eu vou ser o seu coach hoje. Uau. E nesse processo eu comecei a realmente a sentir muito medo. Eu sentia medo, e eu sentia medo de verdade. E eu chorava um choro que eu nunca chorei na minha vida. Eu chorei um choro de medo. Era medo, e eu chorava alto. E nesse mesmo dia, ao redor de mim estava todo mundo rindo, estava na unção da alegria de riso. E eu ali, encolhida, em formato de útero. Jesus falando que ia ser meu coach. E tem um pedaço desse que eu contei, mas não faz diferença. E ali eu comecei a sentir medo. Aí Jesus foi, me pegou assim, me envolveu com o amor dele, trazendo a cura para o medo. E eu senti aquele amor de Deus que imediatamente eu fui acalmando, e fui envolvida realmente ali pelo amor de Deus, sabe? Uhum. E depois eu me envolvi tanto com ele ali, aí eu comecei a chorar, aí o choro já não era de medo, era um choro de alegria de uma cura que eu estava recebendo. Tipo, a cura da minha vida no útero, né? Porque eu já vou lá no coach, eu voltei em várias fases da minha vida, e ali eu estava voltando na origem, e Jesus me levou passando pela cruz, e depois eu fui envolvida tanto que eu cheguei e virei um ponto de luz com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uau. Antes da fundação do mundo. Uau. Então, foi assim, impactante na minha vida também. Uau. Um trem assim doido, né? É assim, praticamente reseta a vida da gente, né? Que E incrível. aí você sai daquela experiência mudada, mas aí os comportamentos diferentes. Os comportamentos. Eu vou me comportar diferente. Eu vou gastar tempo com Jesus. Eu vou continuar buscando.
buscando, né? Hum. E vou liberar o que eu recebi. Uau. Porque Daí, é muito egoísta, né, Denis? A gente recebe para quê? Por que as pessoas ficam o tempo todo buscando, 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 mas qual que é o objetivo de você ser cheio? Só existe um. Precisa liberar. Aí tem gente que não recebe porque a gente sabe que nem vai dar, né? Pra quê? é, Só pra... é o que eu costumo dizer, Deus não fica perdendo tempo com gente que não, assim, que não vai dar destino para aquilo que recebe. Eu acho que assim, as pessoas acham que o reino dos céus é fútil. Assim, ele é totalmente proposital. Você vê que teve todo um preparo na sua vida, né, de, nem a gente está falando, desejo, observação, pessoas, limpeza do coração, rendição de coisa. Um preparo tão grande para você receber essa carga. E quando você recebe essa carga, você também está pronto para liberar. Porque eu já vi, né, assim, como a gente tá bem junto assim nesses encontros, eu já vi várias vezes, assim, você, por exemplo, recebendo carga de revelação de Deus enquanto você estava ministrando alguém, por exemplo. Né? Uhum, Assim, uhum. enquanto você está ministrando, você está recebendo também. Sim. Às vezes, né, encontro, eu até fico bamba assim, ó. Aí, tipo, se você termina de ministrar uma pessoa, aí você fica, fico bamba, aí tem que sentar. Várias vezes eu vou, ministro, aí eu olho assim, arrumo um lugar e sento assim um pouco. É como se as forças da gente saíssem. Nesse último encontro, o profeta de Alphaville, eu tava abaixadinho, assim, ministrando. Aí eu tava ministrando, e eu senti, assim, igual Jesus fala, sair virtude, assim, eu senti, na hora que tocou assim, a menina, eu fui tentar sentar, assim, eu senti que eu não tava sentindo as minhas costas, meu quadril, eu falei, adormeceu. Falei, vixe, eu deitei no chão. Ainda bem que a Dai ficou me ajudando a voltar, porque senão eu não tinha voltado, não. Você ficou lá caído lá no céu, e aí eu até falei assim, ô Dai, eu não posso fazer nada, você é a esposa dele, né? Ela falou assim, não, eu vou trazer de volta. É porque, assim, é tão gratificante a coisa, é tão incrível essa coisa que Deus faz. Então, assim, traduzindo essa revelação, acho que para o pessoal entender, às vezes eles acham que é só sobre um conhecimento bíblico, mas na verdade é uma revelação experimentada, né? Assim, é uma experiência com o amor de Deus de fato. E aí, quando a gente recebe essas cargas, não tem como, a gente não consegue ficar quieto. A gente tem necessidade de liberar, de compartilhar tudo. E assim, é incrível quando a gente está ali ministrando alguém e abraçando e só amando aquela pessoa, e o Espírito Santo, mesmo assim, ele também te dá. Assim, é uma coisa automática. Assim. A gente Nossa, volta e fica meio, meio bugadaço com o que está fazendo na gente, e nas pessoas e todo mundo ao mesmo tempo, né? verdade. Hoje, atendendo aqui a última pessoa, eu atendi duas, igual você falou aí, eu falei assim, gente, mas Jesus ama tanto, que coisa doida, né? A gente quer que a pessoa saia daquilo, mas assim, o amor de Jesus é tão assim, estrondoso, cabuloso, que assim, não consigo falar, né? Trem assim, trem que não dá para explicar. E assim, para quem ainda é muito, assim, tá muito no ambiente muito ainda raso assim no profético, não entende por que dessa limpeza de coração e por que dessa rendição de coisas que a gente passa. Porque Deus precisa de um canal limpo ali, né? De pessoas que estão desapegadas dessas coisas todas. Porque na hora que, por exemplo, você vai ministrar alguém, e eu acho que é o que aconteceu com você, quando você vai ministrar alguém, é o que eu falo para vocês, não é sobre acertar ou errar, mas é sobre liberar amor, é sobre aproximar o coração de Jesus daquela pessoa. Aí o que acontece? O Espírito Santo carrega você com aquele amor que ele tem para aquela pessoa, e as palavras da gente saem tão carregadas de amor, só que você também experimenta o amor que Deus tem por aquela pessoa. Você Doido experimenta demais. o amor de Deus por aquela pessoa e você fica, ai, pô. Tipo, é um negócio que te enche tanto. Você fala, Deus, como pode se amar tanto alguém assim? Então é lindo porque ele deixa você experimentar a carga de amor que ele vai derramar sobre alguém, não é isso? Então provavelmente você experimentou isso, você experimentou o amor dele, que ele estava derramando
E pessoas feridas de quantos anos? 20 anos, 30 anos, presas, feridas, curadas que foram curadas em uma hora, sei lá. E assim, nessa jornada, para a gente continuar aí falando da jornada, foram passos, experiências, e eu lembro, porque aí eu fui crescendo, fui sendo cuidada e tratada. Quando chegou em um período, eu fiz a mentoria individual com o Denis sobre Foi. chamado. Isso é importante, né? O Angélica, diminui só um pouquinho, que eu tô escutando minha voz, por isso que eu tô falando assim. E então eu fiz a mentoria com o Denis do chamado, que aí é até um outro tema muito cabuloso, né, Denis? Uhum. As pessoas são muito perdidas. Eu sempre fui taxada como missionária, como evangelista. E nessa mentoria, Denis foi me fazendo perguntas. E aí eu descobri que realmente meu chamado era pastoral. Nossa, eu fiquei assim, anestesiada na hora, porque eu não queria ter o chamado pastoral por causa da igreja, por causa da forma que é hoje a instituição coloca um pastor. Mas aí naquela mentoria ele foi me direcionando e falou o que eu precisava fazer, os passos, e falou assim, olha, você precisa de cuidar de mulheres, você carrega isso em você, você tem essa carga sobrenatural para você liberar outras mulheres, etc. Pediu para fazer a linha, né, do tempo da minha vida para que eu possa ajudar mulheres. Então, eu saí dali com uma tarefa, e uma das tarefas era eu cuidar de pessoas. Então, Jesus colocou no meu coração e eu fiz um grupo com 5 mulheres. Sim. E a partir dali eu reunia toda semana e exercia a minha função pastoral com essas 5 mulheres. Então eu coloquei em prática, né? O saber sem prática não vale de nada. Acabou. E aí, isso foi em janeiro. E eu comecei a cuidar dessas mulheres, tal. E depois, em um certo período, eu tive um momento com Jesus. Eu não vou contar tudo, eu conto lá no Amadas, no Nascidas para Serem Amadas eu conto, mas o próprio Jesus, olha para você ver, eu tinha consciência já do meu chamado, através da ajuda, né, do Denis na mentoria. Eu tinha essa consciência, já tinha começado a mover. Aí eu tive uma experiência com Jesus no céu, e no final dessa experiência Jesus falou assim: abra a sua boca, porque eu vou curar mulheres através de você. Então, naquele dia eu fui para um outro passo. Aí eu abri um grupo que chama Nascidas para Serem Amadas, e o próprio Deus colocou as pessoas dentro desse grupo. Um Reels meu viralizou, eu tinha entregado o meu Instagram. Vocês lembram que eu entreguei meu Instagram para Jesus? Sim. Tinha 70 e poucos, as pessoas mais conhecidas, tal, do Profético Caminhava, tinha umas 70 e poucos. Nesse processo, um Reels meu viralizou e chegaram 16 mil pessoas no meu Instagram. Eu lembro até hoje, eu tinha 999. Eu tenho o print, gente, eu posso mostrar. Eu conversando com o Denis, eu mandei assim, o print. Denis, olha só, eu tenho 999 seguidoras. Eu estava muito feliz com 999, porque eu ia ter 1.000, e 1.000, a maioria era mulher. Eu falei assim, eu posso exercer meu chamado com essas mulheres. Sim. Aí o Reels meu viralizou e em 3 dias depois que eu tinha conversado com o Denis, e aí começou a chegar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Aí foi, até 16 mil e pouquinho. Então, o próprio Deus, o Denis fala isso sempre. Se ele te chama, ele vai te dar as pessoas, ele te dá o poder sobrenatural. Se você segue a voz dele, ele te dá todas as ferramentas. Tudo vai ser dele. Você não precisa preocupar. Eu não fazia, andava cansada, cheia de coisa. Você não vai precisar fazer esforço.
porque é tudo dele. Uhum. Ele que vai te entregar tudo. E aí, assim, depois que Jesus falou isso, eu comecei, foi o próprio Jesus, e eu falei assim, eu não posso parar de falar, porque é ele que está falando comigo. E eu já tinha começado. E aí foi uma sequência de coisas. O Denis deu um curso que chama Destravando Gigantes, e eu sempre gosto de anotar, né? Fiquei lá fazendo resumo, chocada com muitas coisas que eu ainda não conhecia. E saindo de lá, já tive mais tarefas em Cristo. E tudo tem sido muito leve. Insano, insano essa coisa. E eu acredito, assim, que esse processo é tão lindo, né? Porque ao mesmo passo que quando você entrega, aí você tem a experiência, né? Deixa eu anotar aqui. A experiência, com amor vem. Só que ele não vem para ser egoísta, né? Ele não sempre você ficar aqui, o amor de Deus, o amor de Deus. O amor de Deus, essa experiência, ele vai te levar para, vamos dizer assim, para um lugar de produtividade. Mas não é uma produtividade do tem que fazer. Na verdade, é uma consequência de quem você é. É natural, porque ele te carrega com esse amor, ele te carrega com esse chamado, com esse fogo, com essa coisa. E você não consegue, né, chocada, ficar assim, neutro. Você sente a necessidade de fazer algo. E isso é incrível. Eu lembro exatamente, acho que foi no dia 31, né? Que a gente fez essa primeira mentoria, depois a gente fez uma mentoria de 31 de 2023? Ou não? Foi de 22? Não sei. Não, foi de 20, foi 22, porque 2023 a gente estava na Europa. Foi. Foi 2 anos. 22. 31 de 2022. A gente estava aqui na mesa de casa e eu falei para você, né? Eu falei, você precisa começar a falar com as mulheres, você precisa começar a ensinar essas mulheres, porque eu falei, você vai começar a ter experiências práticas de liberar o que você tem, e quanto mais você dá, mais você recebe, e o ciclo da generosidade começa a funcionar assim na sua vida. E aí eu acho que entrou foi foi 31 de 2022, então, ou seja, o ano passado, eu acho que você começou com esse grupo de mulheres, né? Foi ano E passado, que eu estava morando no foi depois litoral, né? da mentoria, né? E eu acho que a coisa fez boom, né? Eu acho que Foi. no outro nível, né? Um nível de começar assim, não só a experimentar o amor de Deus, mas levar muita gente também a experimentar isso, né? Alguém perguntando quando a gente volta para a Europa, nós vamos no final do ano, né, chocado? Eu vou morar aí. Dona Elisa vai morar em Paris, ou seja, olha o que tanto de coisa que já mudou na vida dela, né? Vai morar em Paris. Aí nem dá pra contar tudo, né, Denis? É É muita coisa, muitas coisas. é muita coisa. Assim, aí você vê, de 2023 para cá, que é um ano e meio, vamos dizer, mais ou menos da data de hoje, que hoje é dia 30/5, é um ano e meio de uma avalanche de coisas, né? Eu acho que veio muita coisa, assim, veio esse movimento seu com as mulheres, aí você ficou, tá até hoje com esse grupo, né, da Nascida para Ser Amadas, um monte de capa gravada, um monte de testemunho de outras mulheres também experimentando esse poder, assim, quantos encontros proféticos nesse ano e meio? Sei lá, muitos cursos, aí até se criou o seu curso agora, né? Acho que isso Aí escreveu o seu livro. Estou escrevendo um livro pela editora Diriles, a mesma editora do Profético na Prática, é do Denis, tá, gente? E eu acho que é engraçado é que, assim, no livro, e eu acho que uma coisa que eu respeito muito também, é que você está contando exatamente essa jornada, né? Acho que com muito mais detalhe, lógico, muito mais coisas, essa jornada da rendição, né? O nome do seu livro. E assim, eu aprendi realmente com você muito em observação que a nossa história ela gera conteúdo. Então, cada história nossa tem um conteúdo assim violento. É muito louco, né? Assim. Então, assim, é sensacional, né? Então, assim, aí teve também abrir mão da Vale. E aí não para, né? Acho que esse processo de abrir mão de coisas, desprender de outras e receber mais carga de revelação, é um ciclo que não tem fim, né? Você acabou de abrir mão de uma empresa de 20 anos que você estava lá, andar naquilo que Deus te chamou, fazendo coisas, assim, extraordinárias.
E aí, se for mensurar assim, imagina se a Elisa não tivesse vindo até aqui porque achava que era longe, não tivesse preguiça, não tivesse outra É. coisa, né? Alguém perguntando sobre mentoria, chama a gente no individual que a gente orienta vocês, fica mais fácil do que a gente falar aqui, assim, dessas coisas. Mas se você digitar mentoria aí também, você vai receber o link, você vai direto Do grupo de mentoria. se você escrever, eu quero fazer uma mentoria sobre dons, chamados, propósitos, essa coisa toda, escreve nos comentários que você vai cair, você vai receber o link e vai cair dentro da mentoria já direto, tá? Então, assim, ó, muita coisa, né? Aí só falta a inscrição se quiser praticar, né? Não vem perdendo tempo que não vai rolar também, né? Mas, assim, eu acho que muita coisa, né? Muita coisa mesmo, né? Muita coisa. Muita coisa. A Edilene falando que lembra, vê a gente como os apóstolos, né? A gente seguindo, mas é isso. A Edilene tá lá na Suíça, a gente chegou lá, né? Nossa, 10 pessoas, né? E eu me sinto, muitas vezes, eu me sinto realmente um The Chosen. sensacional. Sério mesmo. Não, e Muitas vezes eu me sinto. eu acho que a Edilene marcou muita gente também, né? Assim, foi incrível. A gente foi para a Suíça e assim, é tão bom você ter alguém para te receber no país, assim, né? E a gente passou olha, de verdade, eu já passei ano novo em vários lugares bonitos, chiques, assim. Mas a gente passou numa casa tão simples ali na Suíça, né? Eles, assim, com a Edilene, assim. E assim, foi uma das experiências mais maravilhosas, impactantes que eu já tive. Uma mesa simples, com pessoas simples, experimentando o poder de Deus. A Edilene fez um jantar pra gente lá, que eu não esquecer, assim, eu acho que foi um fundi de carne, né? Tinha carne Oxe, muito bom. diferente, assim. Ela nos recebeu como o próprio Jesus. Aquilo me tocou tanto, Edilene, assim. Acho que todo mundo ficou muito mexido, assim, muito tocado com o amor do seu coração, assim. Foi algo tão, sei lá. É assim, de tantas coisas que eu já experimentei de Jesus, de tantas cargas, olha lá, Dai falando maravilhoso, né? De tantas cargas, assim, sobrenaturais, assim, do amor de Deus. Eu acho que aquela mesa ali significou tanta coisa pra gente, assim, sabe? Tantas coisas. E uma das coisas que eu e a Dai mais ama, a gente sempre disse isso a vida toda, que o nosso púlpito é a nossa mesa. Assim, a gente ama a mesa, a gente ama a mesa. E foi tão privilegiado, nós somos tão privilegiados de passar aquele ano novo ali. Foi agora de 23, né? De 24, de 23, 31 de 2020. Eu vi hoje o vídeo da Suíça que a gente tava lá no dia 31. Cara, assim, sensacional. De verdade, muito obrigado pelo seu coração, pela sua disposição de Deus, assim. A gente se sentiu muito, muito amado, assim, de tantas coisas que eu já experimentei na vida de Deus, assim. Acho que aquele dia foi um dos dias, assim, que eu vou morrer e não vou esquecer. Foi muito incrível, não foi, Elisa? Assim, Foi, aquele dia foi. na mesa foi, sei lá, não sei Eu explicar. comecei a escrever no meu livro da Jornada da Rendição, da Voz de Deus, que a gente escuta Deus através dos sentidos, né? E a essa experiência degustativa, palativa, é o próprio Jesus nos amando. Sensacional, né? O amor de Jesus através dos sentidos. Sensacional, assim, sensacional. Né? E eu sempre falo que não é à toa que Jesus escolheu uma mesa para revelar aos discípulos o propósito dele, né? Assim, falando, apresentando a nova aliança em uma mesa, né? Apresentando o corpo dele que seria entregado ali, sabe? E é tão incrível essa coisa de comida, né? Assim, tem uma marca, né? Tem uma coisa assim sobrenatural, assim, essa coisa de mesa, né? Sei lá, incrível. Vem cá, Angélica, dá um oi. A trocada que já rodou em quantos lugares nesses últimos 2 anos? Já morei. Ano passado eu morei em 4 lugares. Eu morei em Praia Grande, São José dos Campos, Guarujá, Isorópolis, considera que é onde que eu estava. Eu morei no EPS também. Agora está morando em Mogi das Cruzes junto com a dona Angélica, né? Chega aqui, Angélica, dá um oi. Aí. Quer dizer, tem. Como é que é? O nome que ela falou aí? Amor degustativo esperando aí. A Dai já tá aí, ó. Eu quero. Pode vir, pode vir.
Nossa, Tem para todo mundo. a Dai tá ruim hoje, o dia inteiro de cama, com febre, dor de cabeça, sei lá o que. My goodness. É isso, Muita coisa, papo. né? Mas quem quer tá junto sempre, né? Igual. Nas pequenas coisas também, gente. Um exemplo, eu tô aqui, aí Denis e Dai me chamam, aí eu penso assim, ó, vou aproveitar e vou dizer sim, nem sei, perde aula de francês, sai, larga tudo, para estar junto, sabe? A É, gente escolhe essas coisas, né? Outro dia eu estava lá em São Paulo, lá no miolo de São Paulo, na casa da minha tia, tomando café. E as pessoas estavam chegando para o encontro profético da Alphaville na casa do Denis. Eu tinha opção, pagar R$ 5 para vir de metrô e já. A gente mora em frente à estação de metrô, de trem. Pagar R$ 5 e descer aqui na estação de metrô, ou pegar um Uber e ir lá para casa dele, R$ 150. Tá junto, porque o dinheiro não paga, entendeu? não, Então são simples coisas que eu continuo colocando em prática, é, porque eu sei do valor dessa não, mesa. não tem fim, né? Acho que assim, esse é um estilo de vida que a gente decide, né? E assim, hoje, muitas pessoas, né? Até a Inês que tá aí, fala, né? Tá vindo semana que vem lá de Curitiba, né, de carro ou de avião, as pessoas investindo o dinheiro delas, tempo delas, para estar com outras pessoas, que é isso que o Edai faz também, sabe? Porque as coisas não vão vir de graça, de mão beijada, no seu sofá ali, não vai. A gente precisa estar nesse constante movimento, constante, essa força de querer estar perto, de querer estar junto, de querer deixar, assim, que o Espírito Santo produza o que ele quer produzir em nós através desses verdadeiros relacionamentos. Isso é a verdadeira igreja. Não é um culto, não é esse trem, assim. É uma coisa muito mais orgânica, mais livre, mais limpa, mais prazerosa, assim. É uma parada diferente, né? Isso é incrível. É o que Jesus falou, já está tudo pronto, preparado, né? É chocante. Incrível. É incrível. Depois a gente pode contar mais sobre as coisas de vistos, muita Muita coisa. coisa, muita coisa. Mas foi muito bom. Acho que a galera gostou aí desse papo aleatório, assim, combinado. Acho que é melhor ainda, né? Mas foi muito bom. Valeu pelo seu coração, pela disponibilidade também. Tamo junto. Já ia almoçar, não almocei. Hã? É o quê? Esse almoço aqui é muito melhor. Eu já ia almoçar na hora que você me chamou. Aí, ó. Nem não sou. Esse almoço aqui é muito melhor. Aí, ó. Gostaram, gente? Pedacinho da história da Dona Chocada aí. Para vocês, para incentivar vocês. Eu fiz um mapinha aqui falando dos passos aí que ela fez. Depois eu vou passar para ela e ela põe lá no material e põe lá no grupo lá. Quem é o próximo convidado? Eu não sei. Eu nem sabia que a Elisa era convidada, gente. Dentro. Vamos atualizar aí. Vamos atualizar Boa. aí para eles. Qual é o Semana que vem, dia 8 de junho, a gente tem um evento, mas acabou. É um evento para mulheres, na casa do Denis. 20, Já acabou e não tem jeito mesmo. 20 mulheres? Tá tudo fechadinho, certinho, todo mundo já pagou. Mulheres Tá vindo. aqui para casa para passar um dia inteiro com a gente aqui para ver que bagunça que vai dar. Vai ser incrível. Depois, qual é o próximo? 20 de julho, ó, em Goiânia, encontro profético, no mesmo lugar que a gente fez o último encontro, lá na Porta Hall. E vai ter o Macho Burro no domingo, dia 21, para homens casados. Esse também. Às vezes vai um noivo, passa um solteiro também, depende da fome. Falando em solteiro, gente, a Dona Elisa tá aí, ó. Solteira, né, Dona Elisa? Estou pronta. Tá pronta, agora está mais disponível, está pronta, né? Disponível, eu fiquei muitos anos. Próximo pensa. Bora marcar, nós estamos livres. Aliás, nós vamos para certeza que nós vamos para a Europa em dezembro. E eu estou indo para Angola. Estou movimentando. Essa noite eu tive um sonho. Vou contar um sonho profético para vocês aqui, que eu não contei para ninguém, ok? Mas vou contar um sonho profético. Não faço isso, hein? Só porque eu senti de contar agora. Essa noite sonhei que um homem
muito bem arrumado, de terno, lindo, assim, muito bem arrumado. Chegava em mim, você nem sabe, né, Elisa, desse sonho, né? Acabei de sair essa noite. Sei não. Ele veio até mim e ele me dava uma passagem de avião. E ele estava me convidando para uma conferência global. Estava escrito assim, ó, Conferência Profética Global. Ela deve ter gente de todos os lugares do mundo. E essa conferência é na Angola. Estava escrito passagem para Angola. E ele falou que estava convidando a gente porque as pessoas da Angola estavam sedentas pelo profético e sobrenatural. E Deus tinha dito a ele que nós deveríamos ir para lá para liberar o profético sobrenatural sobre a vida do angolano. E ele me deu a passagem na minha mão e ele falou assim, olha, eu estou indo de classe econômica, mas Deus pediu para eu comprar para você e para sua esposa primeira classe. Desse jeito. Ele falou para dizer para vocês que é Deus que está levando vocês para lá de primeira classe. Porque Uau. diz que a onda de poder que vai ser derramada lá vai ser uma onda de primeira classe. Uau, até arrepiei. O Eu nível arrepiei porque eu sei, né? Porque a gente está planejando ir para Angola. então eu tenho recebido várias palavras sobre Angola, assim, sobre essas coisas. E ele falou que era uma conferência de ia ter gente de todos os lugares do mundo e Deus estava entregando para o povo, né? E a gente está aqui ardendo por essas pessoas. E nós vamos. Como não é comigo? Eu só sei que nós vamos. Eu tô ardendo, eu já sinto a vibração deles. Eu sei que tem muita gente com muita fome de Deus lá. Então, vocês que estão me ouvindo, avisem o povo angolano. Nós estamos chegando. Vai acontecer. Então, é sensacional. Mas em dezembro nós estaremos na Europa. A gente vai fazer um encontro profético em Paris, que já está certo. Já está combinado. E aí, provavelmente Suíça. Países que nós vamos. Onde a Chocada vai morar, né? Que é Paris, Suíça. Já também está certo da gente ir. E aí a gente está decidindo os outros lugares ainda que a gente não está certo ainda. Tá? Mas vamos para lá. Mas Angola é um forte candidato de a gente também chegar lá para fazer um encontro profético lá. Eu tô. Só de pensar já dá vontade de chorar. Você ainda tem espaço para mentoria? Em junho eu já tenho bastante agenda. Eu só vou dar mentoria individual, gente, escutem. Eu só vou dar mentoria individual esse ano só em junho, não vou ter outra agenda. Eu vou fazer uma cirurgia do cabelo, vou colocar mais cabelo. Eu vou ter que raspar zero, né? Então vocês imaginam, vocês vão ter que me acostumar de eu raspar zero. Vou colocar mais cabelo dia 14 de junho e eu vou aproveitar o mês de junho, porque eu não posso fazer evento, para atender mentoria individual. A Elisa também tem mentoria individual, se vocês quiserem. Escreve a palavra mentoria aí, que aí você vai cair num grupo e a gente fala com vocês lá e dá o direcionamento. Mas ainda tem algumas vagas sim. Não são muitas, mas tem. A minha é só para mulheres. É sobre as dores do passado. Ressignificar as dores do passado. O Denis não faz esse tipo de mentoria, né? Não. Ele faz de chamado profético dessa praia aí. Essa minha praia é outra, né, gente? É chamado, profético, identidade, propósito, dom, poder sobrenatural, essas coisas. Se a mulher quiser conversar sobre as dores do passado dela, essas coisas, e tem que procurar a Elisa. Tá bom, gente? Acho que deu, né? Muita coisa. Deu. Muito bom. Fiquem atentos às próximas agendas. E aprenderam, né? Vale a pena sair, se sacrificar, ir até esses lugares, encontrar pessoas que estão vivendo isso. Porque vai vir... isso pode mudar a sua vida. Assim como mudou da Elise e de tantas outras pessoas, a nossa vida foi mudada assim também. Então fiquem atentos. Muitas coisas acontecendo por aí. Valeu! Muito bom. Gostei muito. Muito legal. Tirar uma foto aqui, ó. Bora! Aí eu vou colocar lá vou deixar salvo no Instagram pra vocês. Dar um oi pra vocês. Quem quiser também, ó, sapeca lá. Aí, desativar comentários. Aí. Pronto. Fechou, Deu, né? Obrigado. Manda essa live para alguém que quer ir experimentar essa revelação, esse poder de Deus. Um passo a passo aí de histórias reais, de pessoas que estão vendo isso. Então, certeza que isso vai mudar a vida de muita gente. Ajude a gente compartilhando
mandando, porque essa mensagem precisa chegar mais longe, é só o que a gente deseja, só isso tem no nosso coração. Valeu, obrigado, até mais.